Sr. Doutor, muito obrigado por ter acedido a este pedido. É escusado de apresentá-lo porque não necessita. E eu iria começar, talvez, por perguntar se em maio de 74, quando cria, juntamente com Francisco Sá Carneiro e Joaquim Magalhães Mota, o Partido Popular Democrata, tinha a noção de que estava a criar um partido de referência no nosso sistema partidário? Eu acho que não. Na altura, nenhum de nós tinha. O momento era completamente diferente do que agora vivemos. Logo a seguir ao 25 de Abril, se não estou em erro, 27, o Francisco Sá Carneiro foi à RTP, única televisão existente, e foi entrevistado e anunciou que ia criar um partido. Isso é muito dele. Ele anunciou isso, penso que sem falar com ninguém. Pelo menos comigo não tinha falado. E eu fui entrevistado, havia uma série de entrevistas naquela altura, no dia seguinte, salvo erro, 28. E antes, telefonei-lhe e disse: essa coisa que você anunciou de um partido é mesmo a sério? É, sim, senhora, vamos para a frente. Então vou corroborar, apoiar, etc. E assim fiz no dia 28. Depois marcámos uma conferência de imprensa para o dia 6 de maio, que é o dia em que nasceu o partido, e até lá organizámos umas bases programáticas que foram batidas à máquina pela minha mulher. Não havia computadores, não havia nada dessas coisas na altura, papel químico, todos esses problemas, com o Joaquim Magalhães Mota. E entretanto, também resolvemos ir anunciar ao General Spínola a criação do partido, que éramos 4 fundadores, porque o quarto era o professor Miller Guerra. Nessa ida, essa conversa com o então General Spínola, o professor Miller Guerra e o General Spínola pegaram-se por causa da política ultramarina e da descolonização. E quando saímos de lá, éramos só 3 fundadores, porque o professor Miller de Guerra, eu acho que ainda levei para o meu gabinete do Expresso, voltámos num táxi, e viemos no táxi meio escalados, com medo que o homem do táxi ouvisse a conversa, coibidos, e acho que ainda fomos para o meu gabinete do Expresso tentar persuadi-lo a não abandonar, mas ele era uma pessoa realmente muito firme nessas coisas, ficou sempre nosso amigo, continuou, por exemplo, a colaborar no Expresso, etc., mas não quis. E então, no dia 6 de maio, convocámos uma conferência de imprensa, era assim que se fazia. Tivemos de arranjar um nome diferente para o partido, que foi feito também durante esses dias, numa conversa, o Francisco Sá Carneiro no Porto e eu em Lisboa, e foi o Ruben Anderson Leitão que se lembrou do Partido Popular Democrático, e as bases programáticas assentavam muito no programa social-democrata alemão de Bad Godesberg. Aliás, o próprio Francisco Sá Carneiro, no tempo da ala liberal, portanto, enquanto ainda Marcelo Caetano governava o país, numa entrevista dada a um jornalista da República chamado Jaime Gama, anunciou claramente que se um dia pudesse haver vida democrática em Portugal, com partidos políticos, condição sine qua non, que a orientação do partido a que ele aderiria era uma orientação social-democrata. E assim arrancámos. E depois eu julgo que nós tivemos primeiro a vantagem do capital que tínhamos criado com a ala liberal. A censura no tempo de Marcelo Caetano existia, e eu que o diga no Expresso, que teria acabado mais cedo ou mais tarde se não fosse o 25 de Abril, mas, apesar de tudo, era mais leve do que no tempo de Salazar, e por isso, e sobretudo os nossos discursos, as nossas intervenções na Assembleia Nacional, que era como se chamava, eram bastante divulgados. E por isso fomos criando um capital e criou-se essa ideia da ala liberal, que não era liberal de ideologia, mas porque defendia as liberdades acima de tudo. E, portanto, tínhamos esse capital. Depois aderiram pessoas como, por exemplo, o Mota Pinto, o Barbosa de Melo, o Figueiredo Dias em Coimbra, no Porto o Miguel Veiga, o Artur Santos Silva, pai e filho, e outros que representavam outras áreas de pensamento e de uma oposição moderada, e depois mais tarde um conjunto de pessoas mais velhas, como o Dr. Nuno Rodrigues dos Santos e outras pessoas ligadas à maçonaria, nós sabíamos, mas enfim, não éramos fechados nem abertos à maçonaria. E, portanto, o partido foi ganhando realmente uma dimensão que já não se reduzia à liberal, embora, em minha opinião, o ponto de partida tenha sido a adesão que nós conseguimos ter desde o primeiro dia, praticamente, porque já éramos conhecidos. 5 anos depois, em 79, ganhámos as eleições. É uma história de sucesso. Falou nesta sua
a apresentação do início do Partido Popular Democrático, da importância da liberdade de expressão e, em particular, da liberdade de imprensa. Tendo em conta a vivência que partilhou e os desafios que enfrentou com Francisco Sá Carneiro, qual foi o papel dos mídias na liberalização da sociedade e consolidação da democracia em Portugal? Bom, como lhe dizia há pouco, a censura foi mais aliviada. Em todo caso, é preciso entendermos sobre isso, porque no caso do Expresso, nós estávamos castigados e obrigados a enviar provas de página. O Expresso, naquela altura, tinha aquele formato maior, broadsheet, significava que era preciso tirar uma prova daquele tamanho, que não era fácil tecnicamente, mandá-la para a censura, e a censura, se eliminasse 4 linhas, como os espaços em branco eram proibidos, tínhamos de fazer nova prova de página e enviar, o que estava a atrasar cada vez mais o arranque da impressão do jornal e, portanto, a distribuição. Naquela altura havia muita coisa fechada ao domingo, etc. Portanto, o tempo em que o jornal estava à venda, o tempo útil, no fim de semana, cada vez era mais curto. Apesar disso, eu julgo que, como o próprio Expresso demonstra, foi possível ir dizendo coisas e noticiando também factos que até aí estavam mais fechados, eram mais tabu. E, por outro lado, sobretudo a partir do 25 de Abril, eu acho que o pêndulo foi daqui para ali, houve muito exagero, houve uma ocupação por parte do Partido Comunista e dos aliados do Partido Comunista no movimento das Forças Armadas de grande maioria dos órgãos de expansão nacional, desde a televisão às rádios, incluindo a Renascença a partir de determinada altura, e a grande maioria dos jornais. A dada altura, o único órgão de expansão nacional não controlado por essas forças era o Expresso, e foi por isso que o Expresso até passou a ter 2 edições em 4 ou 5 meses de 1975. À quarta-feira fazíamos o Expresso Extra, porque era indispensável ter uma voz que, enfim, refletisse o que estava a acontecer, não sob a batuta de um partido ou de uma força política. Antes disso, e voltando ao tempo de Marcelo Caetano, eu julgo que nós apresentámos uma lei de imprensa, o Francisco Sá Carneiro e eu, não teve qualquer êxito, foi completamente chumbada, muito pouca coisa foi aprovada, mas o simples facto de se ter discutido, de se ter debatido, das pessoas tomarem progressivamente consciência de que não havia liberdade de expressão, ajudou muito depois. É claro que a seguir ao PREC, o processo revolucionário em curso, com os tais extremos do pêndulo ir para o outro lado, e à medida que o pêndulo volta mais ou menos para o meio, criaram-se condições para que a liberdade de expressão funcionasse em Portugal. Só em 1974, Francisco Sá Carneiro deu 13 entrevistas aos principais jornais da época e 3 conferências de imprensa. Numa época em que as agências de comunicação ainda não existiam, correspondia isto a uma estratégia de comunicação? Eu, tanto quanto me lembro, sim, mas também havia muita procura, quer jornalistas portugueses, quer jornalistas estrangeiros. Francisco Sá Carneiro era uma personalidade muito forte, era realmente um líder, e os jornalistas apercebem-se logo disso e, portanto, gostam e procuram esse tipo de pessoas, como é natural. Mas nós tínhamos de aparecer e, como lhe digo, a partir de determinada altura, durante o PREC, havia muito poucos meios de comunicação social que estivessem dispostos a ouvir partidos como o então PPD, atual PSD, pelo que, enfim, já não lhe posso garantir que fosse uma campanha orquestrada estrategicamente, como hoje acontece para proteger determinados interesses, mas que havia necessidade de aparecermos, isso com certeza, e as conferências de imprensa também, e depois também iam acontecendo coisas, e havia factos políticos que obrigavam a ter uma opinião, a ter uma posição, a criticar o que estava a acontecer, a apresentar soluções, e isso, penso que para os meios de comunicação social, é algo que é sempre muito estimulante. Inquestionavelmente, a imprensa foi uma protagonista no último ano político e, em particular, nas campanhas dos últimos atos eleitorais. Qual seria a leitura de Francisco Sá Carneiro do atual momento de imprensa em Portugal? Seremos hoje uma sociedade aberta, mas neurótica? Está a falar da imprensa, só imprensa papel, ou dos média em geral? Média em geral. Dos média em geral. Eu acho que a atitude dele seria crítica. Mas, enfim, eu detesto as pessoas que
na ausência, infelizmente, de Francisco Sá Carneiro, se arvoram intérpretes autênticos do seu pensamento. Portanto, sem qualquer pretensão a isso, pela maneira de ser dele, ele era crítico, e mesmo, por exemplo, em relação ao Expresso, tivemos várias discussões. Eu dizia na altura, e de certa maneira ainda digo hoje, mas enfim, hoje em dia as coisas são diferentes, que sempre tive mais problemas no partido por causa do Expresso do que no Expresso por causa do partido. Agora, eu acho que ele teria uma visão crítica, talvez no sentido de entender que nem sempre a comunicação social atribui a importância devida àquilo que é importante e que muitas vezes anda à roda dos assuntos, anda pela espuma ou anda por aquilo que é mais superficial, mas que possa ser mais sensacional, e eu acho que isso é uma crítica que se pode fazer a todos, mesmo aos órgãos de comunicação de maior qualidade. Dito isto, é mais fácil criticar do que fazer, e também julgo que Francisco Sá Carneiro teria ficado fascinado com a internet, com as possibilidades que ela concede, e que a Senhor Abcacis também teria tido uma influência grande nesse fascínio que ele iria ter. Acho que ele era uma pessoa acutilante, e o acutilante acho que é um bom adjetivo, porque ia direto aos assuntos. E se tivesse alguma coisa a criticar, fosse em relação à imprensa, fosse em relação ao pano de fundo em que vivemos hoje em dia e ao marasmo em que por vezes nos sentimos parados, estagnados, ele estaria presente com a sua opinião, mas para isso necessitaria, como necessitam todos os políticos, dos meios de comunicação social.